grande assim. Você fez isso, você não é bonzão igual você está pensando que você é não, só porque agora você decidiu permanecer aí na presença de Jesus. Então ele acusava o tempo todo, só que a palavra vem nos dizer que ele prostrado diante de Deus ali, por 3 vezes ele clamou para o Senhor. E ele falou assim, tira de mim esse espinho. Tipo, em outras palavras, tá doendo. É a nossa oração. Quando a gente está passando diante de uma dificuldade, eu acredito que todos, porque eu sou assim, quando tem uma situação que eu vejo que eu cheguei no meu limite, é a oração mais, sabe, assim, mais sincera e mais, sabe, mais quebrantada diante do Senhor. Então ali vem choro, é um choro muito quente, é uma presença que você se permite sentir e você se doa de uma forma diferente. Essa é a oração de Paulo naquele momento. Deus, está doendo. Tira de mim, não tem como tirar esse espinho, não? Eu espinho essa seta, essas coisas que estão acontecendo, porque eu sei que eu fiz, mas está perturbando. E Deus vai falar o que para ele? E cada vez que ele fez isso, Deus disse, a minha graça te basta. E tudo o que você precisa está na minha graça. Pois o meu poder se revela no melhor momento aos fracos. Ou seja, a graça do Senhor, a palavra dele está dizendo que a graça dele é manifesta nos nossos piores momentos. Então, com essa convicção, por que eu e você, nos nossos piores momentos de dor, de angústia, naqueles momentos que você se sente sozinho, no momento que você se sente que ninguém mais está olhando por você. Você ousa até dizer em palavras verbais para Deus que Deus esqueceu de você, que Deus não mais te ouve. Por que nesses momentos você e eu não lembramos dessa palavra? O Senhor fala que é no momento de dificuldade que a graça dele se manifesta. E ele faz forte aquele que se sente fraco. Será que eu e vocês temos um coração aquebrantado para ouvir essa palavra e falar assim, reconhecer, Senhor, eu tenho, sabe, essa fragilidade. Eu sou fraca mesmo. Diante do Senhor, eu te confesso, Pai, eu tenho errado, eu tenho vivido algo que não te agrada, mas eu reconheço, Deus, que a tua graça me basta. A graça de Jesus nos basta porque no momento que Deus decide vir por mim e por você, não precisa de mais nada. Tudo já está pronto. Tudo está pronto na presença do Senhor. Se você precisa de cura, você sabe que Deus cura. Mas nós fazemos o quê? Qualquer dor que dá, a gente corre no hospital. Não é assim? Quantas vezes a gente não correu na farmácia para buscar ali um dipirona, um paracetamol ou algo do sentido? Mas você dobrou o seu joelho, acreditando que a graça te basta, e falou assim, Senhor, tá doendo, mas eu acredito que o Senhor cura. Eu vivo algo assim, que nunca, é algo que eu não esqueço nunca. Um testemunho da minha vida. Eu cresci vendo a minha mãe, hoje todo mundo sabe aqui que a minha mãe é um exemplo de fé. Geralmente eu costumo falar aqui da minha mãe, porque ela literalmente é um exemplo de fé. É uma das fés mais lindas que eu conheço, é a fé da minha mãe. Então eu cresci vendo ela orar pelos filhos. Eu não cresci vendo a minha mãe indo em farmácia buscar remédio para dar pra gente. A primeira coisa que a minha mãe fazia quando tinha alguém ali com dor, mãe, tá doendo aqui, tá doendo lá, tá doendo. Ela ia lá e orava, do jeitinho dela, mas ela orava. E eu vou falar uma coisa para você, irmãos. Misteriosamente a dor passava. Quantas vezes ali a gente não chegava, mãe, que lá tem muito isso. Mãe, eu tô com dor aqui no peito. Porque a gente carregava muito peso, ajudava nas tarefas, nas atividades de casa, braçal, coisa pesada. E chegava ali no final de dia, mãe, eu tô com muita dor aqui. A mãe vinha e orava pela gente. E aquela dor ali cessava. Isso é fé. Isso é acreditar que tem alguém que pode fazer por mim e por você o que nós não podemos fazer. Deus deu a sabedoria para o homem. Ele deu sim sabedoria para o homem. Mas ele deixou para nós a nossa fé. Ele deixou para a gente exercer. Aqui está um exemplo. Paulo exerceu a fé dele quando ele foi preso. Em momento nenhum ele reclamava. Ele glorificava o nome do Senhor ali, porque ele sabia do propósito maior de Deus. Ele sabia que tinha algo que iria acontecer através da vida dele ali. E quantas vidas não foram salvas através do testemunho e da vida de Paulo depois que ele se converteu? Paulo é um dos homens mais poderosos diante da presença do Senhor na Bíblia.
Um dia ele foi ninguém. Assim como eu e você. Antes de Jesus, nós éramos um trapo. Eu costumo, falar que Deus é tão misericordioso com a gente, que Deus tem um amor tão lindo pela gente, que no seu passado, considere seu passado como um lixo. Como uma lata de lixo bem grande, onde você estava mergulhada ali de cabeça. E Deus, com toda a paciência e misericórdia, Ele esperou o momento certo em amor para ir lá, tirar você, sacudir, te limpar e trazer para a presença. E hoje eu e você estamos aqui. E não é por acaso que você está aqui. Jesus, Ele não é acaso. Ele é propósito. Ele vê em mim, em você, corações aquebrantados, e Ele tem propósito para a sua vida. Entende? Então, diante da prova, quando você estiver, veja em nome de Jesus um processo para o teu crescimento espiritual. E acredite que Jesus é a graça e Ele é o suficiente. E Ele basta. Porque Ele basta. Se você precisar de um remédio para a cura, é Jesus. Se você está com um problema na sua área sentimental, na sua área emocional, na palavra fala que é o manual. A palavra é o manual. Tudo que você precisa ali está. Consulte, busque, questione, porque Deus, Ele é Deus de resposta. Deus não deixa filho nenhum sem resposta. Senhor, mas por que está doendo aqui e o Senhor ainda não proveu? Lembra da limitação que eu falei? Muitas das vezes Deus coloca um limite em você. O espinho, o mensageiro de Satanás, naquela época para Paulo, foi a limitação. Porque Deus conhecia o coração dele. Talvez se Deus não tivesse dado essa limitação, porque acredite, até Satanás trabalha para Jesus. O mundo, a gente sabe que o mundo é do maligno, mas não acontece nada aqui sem a permissão do Senhor. Então, se Deus ordenar Satanás fazer algo para te militar, acredite. Deus vai ordenar. Deus vai levantar Satanás para fazer. Porque até Satanás trabalha para Deus. Não existe essa. Satanás é poderoso. O bicho é o cara. Ele sabe de todas as coisas e ele fica me medindo força com o Senhor. Pronto, e uma hora talvez ele ganhe. Não. Ele vai trabalhando até o ponto que Deus fala assim, ó, para. Agora não mexe mais. Exatamente. Igual na vida de Jó. Deus não permitiu ele fazer tudo que ele queria e fez e aconteceu na vida de Jó. Não foi assim? Mas com a autorização de quem? Foi porque ele era bonzão? Tipo, eu sou o cara, eu vou lá mexer, vou tirar os filhos, vou matar todo mundo, vou arrancar a herança, vou acabar com a vida de Jó. Só porque eu sou o cara? Não. Foi permissão do nosso Deus. Deus falou, vai lá e toca. Por quê? Deus sabia do coração de Jó. Deus sabia exatamente que ele poderia fazer o que ele quisesse, que Jó permaneceria na graça. Entende? Então Deus precisa olhar para mim e para você e encontrar esse coração. Senhor, eu preciso de um carro novo, glória a Deus, aleluia. Deus vai te dar o carro novo, desde que ele sonde seu coração e o carro não seja motivo de você sair da presença dele. Pai Santo, eu preciso da minha casa. Eu preciso, sabe, Deus, eu ainda não casei, eu quero aquela família dos sonhos. Amém, glória a Deus por isso, Deus vai te dar, no momento certo. Se ele olhar para mim e para você hoje e falar assim, não é o momento, acredite que não é o momento. Que Deus não é Deus que deixa você sem resposta. Ele fala com você todos os momentos, até no silêncio. O silêncio do Senhor, acredite, é uma resposta. Se ele silenciou, porque é o momento de esperar. O não de Deus não é sim, e o sim do Senhor não é não. E se ele silenciou, é o momento de você esperar e aguardar na vontade dele. Porque não há nada que aconteça na sua vida se não for permissão. Comece a analisar a sua vida. Como que você está vivendo hoje? Como que você está vivendo? E perceba que tem situações que é você que entra, mas tem situações que é o Senhor que te leva para o teu crescimento. E muitas das vezes você está repetindo o ciclo, está andando, passa ano e sai ano, passa ano e mais anos, e você permanece igual. A sua vida permanece igual. Nada acontece. Senhor, mas não aconteceu. Sabe aquela promessa, Senhor?